Vamos começar então a nossa aula do conjuntinho de malha, tá? Vou mostrar pra vocês o molde que a gente vai utilizar, os moldes. Isso aqui, gente, é as medidas pra fazer a batinha, tá? Eu falei pras meninas que teriam a batinha como bônus, tá lá no grupo. E as que são as medidas que a gente vai acrescentar depois quando a gente for fazer a bata no lugar do cropped, tá? Aqui é a modelagem do top, tá? Como esse top é em malha, gente, então ele pega bastante tamanho, tá? Esse aqui de 0 a 1 ano, tá? Vocês vão receber de 0 a 1 ano e de 2 a 3 anos, tá? Do top. O top é frente e costa, tá bom? E aqui é o shortinho. O que eu vou fazer aqui é 3 meses, mas vocês vão receber a modelagem de 3 meses até o tamanho 2 e 3 anos, tá? Que é junto. Aqui vocês vão fazer a montagem do molde, tá? A montagem do molde, eu já expliquei no grupo como que é. O triângulo pequeno vai em cima do triângulo grande, não precisa cortar nada. É só vir e passar a fita aqui, tá? Desculpa, eu montei aqui. Não, tá certinho, é isso mesmo. Ó, juntou aqui, pronto, já está montado o molde. Aí vocês só vão recortar, depois que vocês colarem, vocês vão recortar ele todinho, a toda volta, tá? E aqui é a barra, tá? A barra do shortinho. Vocês vão cortar 2 vezes no tecido espelhado. O short também é 2 vezes no tecido espelhado, tá? Ah, gente, deixa eu falar algo importante aqui, tá? Aqui, ó, é a régua de conferência, tá? Então, depois que vocês imprimirem, vocês vêm com uma reguinha aqui e ver se esse quadrado está marcando 4 centímetros. Se estiver 4 centímetros, foi impresso corretamente. Aqui em cima é o esquema de modelagem, página 1 na página 2 e a página 3, tá? Esquema de montagem. É mais para quando tem os tamanhos maiores, o tamanho maior, que pega mais folhas aí para vocês se orientarem, tá? Aqui embaixo eu botei uma instrução aqui, imprimir em folha A4, em tamanho real ou escala 100%. Então, tem que ter atenção aí na hora de imprimir, tá bom? Aqui eu já cortei esse meu molde aqui. Vou cortar agora a barra aqui, tá? Do papel. E a gente vai começar aqui pelo shortinho. Bom, gente, a malha que eu vou usar nesse vídeo é a malha suedinho, tá? Então, essa malha aqui, ela estica para os dois lados, tá? Mas a malha que você estiver usando aí, esse conjunto, ele precisa ser uma malha que tenha elasticidade, tá? Então, se for aquela malha PV que não tem muita elasticidade, não dá pra fazer, não. Tem que ser malha que tem elasticidade, porque o punho da peça, né, a barra, ela vai servir como se fosse um elásticozinho, tá? Então, eu indico aí a malha suedine, tá? Que ela é uma malha baratinha, não é cara. E você consegue estampas bem bonitas com ela. E ela tem um toque bem aveludado para bebê, então é ideal. Então, seguindo aí do princípio de que você tem uma malha que estica, você vai ver o sentido que ela estica. Olha, a minha estica bem para os dois lados, mas vamos supor que a sua estique mais para um lado. Você vai pegar esse lado que estica e vai posicionar o molde assim, ó. A seta vai contra a parte que estica. Então, por exemplo, meu tecido estica mais pra cá. Eu vou posicionar assim, com o sentido do fio pra baixo, tá? Ó, e aí ele estica pros lados, tá? Então, é assim que vocês vão posicionar. Aí, vocês vão posicionar o tecido espelhado e vão cortar toda a volta e vai sair a frente e a costa do shortinho, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu shortinho e aí volto com vocês. Já cortei ali o meu shortinho. Agora, a gente vai cortar a barra, tá? Que vai na perninha, ó. Vocês vão posicionar assim, o sentido que estica pra cá, né? Ele tem que esticar pra cá. E vocês vão posicionar a barra assim e vão cortar toda a volta. Lembrando que toda modelagem, ela já tem margem de costura, tá? Então, vocês vão marcar aí na canetinha quem não tem experiência. Ou quem já tem experiência vai cortar direto. Aqui é 2 vezes espelhado também, que é uma pra cada perninha. Vou cortar o meu aqui e a gente volta. Já recortei aqui, ó, o meu shortinho, tá? E já cortei também a barra ou o punho, né, do shortinho também. Agora, nós vamos passar para a parte da costura, tá? Nós vamos passar zigue-zague ou overlock aqui.
zigue-zague ou overlock aqui. São para fechar os ganchos. Atenção, quem for usar zigue-zague tem que usar um zigue-zague ponto fechadinho, tá? E pequeno. Senão, na hora que abrir, o short vai aparecer, vai mostrar a costura. Então, vocês usem um zigue-zague mais juntinho e com pontinho menor, tá? Quem for usar o zigue-zague. E overlock, quem for usar, só regular a máquina aí certinha pra malha, tranquilo, tá? Então, vocês vão fazer essas duas costuras. O punho, vocês vão pegar um punho ou barra, né? E vão costurar de assim, olha. Juntar ponta com ponta e passar overlock ou zigue-zague e a mesma coisa no outro. Vocês vão ficar com dois punhozinhos assim e o shortinho. Então, eu vou lá passar o meu na minha overlock, eu vou fazer na overlock. Vocês façam de vocês e aí então a gente volta. Já costurei aqui, ó, as laterais, os ganchos do meu shortinho e as laterais dos punhos, tá? Agora, nós vamos aplicar o elástico. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar primeiro aqui os punhos as barras, né, no nosso shortinho, ó, vocês abrindo ele assim. Nós vamos fazer o quê? Primeiramente, nós vamos fechar esse gancho aqui com zigue-zague ou overlock. Depois que a gente fechar esse zigue-zague com overlock, a gente vai aplicar o nosso punho aqui na barra. Então, assim, eu vou posicionar a máquina, a câmera lá pra máquina. Não sei se vai ficar muito bom, porque eu estou sem tripé, mas eu vou tentar botar aqui pra vocês conseguirem ter uma visão do que eu tô fazendo lá na máquina, tá? Então, vamos lá pra overlock, ou se quem estiver fazendo zigue-zague, eu já expliquei. A outra parte importante, o elástico, vou pegar aqui o molde pra mostrar pra vocês. Ó, o elástico, ele é de 2 centímetros, tá? Então, o elástico é a largura de 2 centímetros, no caso aqui meu é 38 centímetros, porque eu tô fazendo o tamanho 3 meses, tá? Então, elástico de 2 centímetros. Vou posicionar vocês lá na máquina e a gente vai fazer. Voltei aqui, gente, só pra falar pra vocês, olha, que o elástico aqui, por exemplo, eu já cortei meus 38 centímetros. Na máquina reta, tá vendo? Eu uni aqui, ó, um elástico no outro, assim, uma ponta na outra, tá? Porque a gente vai aplicar ele redondinho, assim, na nossa peça, tá? Então, vamos lá. Então, gente, posicionei a câmera aqui em cima da máquina. Então, pode ser que trema um pouquinho, tá? Mas olha aqui, eu tô unindo gancho com gancho, aqui, ó, costura com costura do gancho. E vou passar o overlock, tá? Segura bem a costura, pra poder ficar a costura bem certinha. E passo o overlock. Ó, fechamos aqui gancho com gancho. Agora, nós vamos aplicar aqui na barra, ó, o nosso punho. O que nós vamos fazer, ó? Um dos punhos, nós vamos pegar um dos punhos, vamos da barra, né, gente? Tô falando punho, mas é barra, né? Punho é quando é na manga. Ó, vamos dobrar assim, ao meio, tá? Ó, dobra direitinho que ele se encaixa ali. Ó, costura com costura. Aí, vocês vão posicionar essa costurinha aqui na costurinha do gancho, tá? Ó, costurinha do gancho, tá? Ajeita bem direitinho aí pra poder ficar bem certinha a costura. Ó, bota debaixo da máquina, dá uma costuradinha, opa, só pra poder prender. Aí vocês vão, ó, costurar aqui, ó, esse punho aqui. Ó, vocês vão esticando e posicionando ele. Ó, estica. Ó, tá vendo? Pegando os dois tecidos da barra, mais a parte do shortinho. E aí, como o punho ele é um pouco menor que a barra, vocês têm que ir esticando, tá? Ó, aí nós aplicamos aqui. Aí vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Dobra. Eu não tirei esse acabamento aqui pra não desfazer a costura, tá? Ó, coloca aqui junto com a costura do gancho. Levanta o pezinho da máquina.
Tanto faz se você estiver usando overlock ou zigue-zague. Levanta o pezinho pra você prender aqui o tecido. Ó, já dei uma costuradinha pra prender. Aí você desvira lá, posiciona corretamente o tecido. Ó, vendo? Pra pegar todas as partes da barra. E aí você vai esticar a barra aqui, tá? Ó, pra ela caber aqui. Por isso que é importante vocês cortarem no sentido certo do tecido, no sentido que estica, tá? Ó, vai esticando e vai aplicando essa barra aqui. E aí nós já temos aqui as nossas barrinhas, né? Nossas barrinhas do short, ó, aplicadinha. Tá? E aí nós vamos agora aplicar o elástico aqui. Esse elástico nós vamos aplicar ele já fechadinho, conforme eu falei, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer se vocês tiverem overlock, tá? Bota aqui, ó, prende o elástico aqui, dá uma costuradinha pra ficar preso. Aí vocês vão lá do outro lado, ó, estica o elástico até a outra costura, vocês vão esticar, tá? Não precisa botar alfinete, não precisa nada. Vocês vão segurando, ó, e esticando o elástico. E já passando a costura, prendendo esse elástico. Ó. Toma cuidado pra não costurar e não cortar muito assim o elástico. Ó. Às vezes corta um pouquinho de elástico, tá, gente? A gente tem que ser bem sincero aqui. Porque se eu falar pra vocês assim, ah, façam sem cortar o elástico. Às vezes corta um pouco, só não pode cortar muito, tá? Ó. O ideal é não cortar nada, mas às vezes corta. A gente sabe como o overlock é, né? Ó. Eu tô esticando. Ó, estiquei de novo e ele vai ficar bem direitinho, ó. Apliquei aqui o meu elástico. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desligar a máquina. Nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos dobrar esse elástico para dentro uma vez apenas, unir essa costura aqui com essa, tá? A costura do elástico com essa, e passar uma costura reta aqui a toda volta, esticando, tá? Eu vou levar vocês lá para a máquina reta pra gente fazer isso aqui. Bom, gente, estamos aqui na máquina reta. Como eu falei, tô sem tripé, então tô posicionando em cima da máquina. Vai tremer um pouquinho na hora de eu costurar. Ó, eu vou virar pra dentro. Vou levantar o pezinho da minha máquina e prender a minha agulha ali. Agora, nós vamos, ó, ele já vai dobrar automaticamente. Estica bem e tá passando a reta. Dobra, estica, costura. Dobra, estica. O ideal aqui, gente, quem tiver, porque eu não botei, tá? Mas tem algumas malhas que às vezes a reta ela encasqueta um pouco e não quer costurar. E o ideal é vocês terem um pezinho de teflon, que ele costura a malha. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Esse pezinho aqui de teflon, ó, embaixo ele é plástico, tá? E aí você tem dele pra máquina doméstica, pra máquina industrial, tá? Eu não troquei aqui, costurou bem, tá? Mas às vezes encasqueta. O ideal é usar esse pezinho, esse pezinho aqui, tá? Pra malha. Tem pra máquina reta, industrial e doméstica. Então, voltando aqui a aula, ó. Passei essa costura reta aqui, o shortinho já está pronto, tá? Quem quiser pode passar mais uma costurinha aqui pra fixar bem esse elástico. Eu vou passar a segunda costura, tá? Vocês esticam, faz um retrocesso, passa uma costura no meio, tá? Ó, no meio do elástico mesmo. Mas tem que ir esticando o elástico, ó. Pronto. Esse elástico tá bem presinho aqui no shortinho. Aí vocês tiram a rebarba de linha.
nosso shortinho, olha que lindo. Já tá pronto, tá? Com as barrazinhas aplicadas, o elásticozinho. É super facinho, tá, gente? Então, assim, por isso que eu faço muito desse conjunto aqui por dia, porque ele é muito fácil de fazer. Então, a gente já fez o short. Agora, nós vamos fazer o top, tá? Eu vou lá pra gente poder cortar o top e eu ensinar vocês aí a parte da costura também, que é super fácil. Bom, gente, aqui o corte, olha, eu já cortei aqui até pra adiantar o nosso top. Esse aqui vai ser o cropped, tá? Então, mas eu já vou ensinar vocês a cortar o cropped e cortar a bata, tá? Então, assim, ó, é uma vez no forro, uma vez no tecido, uma vez no forro, uma vez no tecido. Eu vou usar tanto, o mesmo tecido de frente vai ser a costa, tá? Então, eu vou usar o mesmo tecido. Então, se vocês forem usar uma malha diferente, por exemplo, uma malha lisa, aí vai cortar o estampado e vai cortar no forro também, tá? Se vocês forem usar outra malha pra fazer de forro. Eu vou usar a mesma malha, tá? Aí, o que acontece? Vocês vão cortar as duas vezes, né? Forro e tecido na costa e forro e tecido principal na frente do cropped. E aí, vocês vão repetir esse corte pra fazer a bata. Quem quiser fazer a bata. Quem for só fazer o cropped, vai cortar só aquela parte ali, 4 vezes, né? Porque é forro e tecido. Aí, se você for fazer a batinha, corta mais 2 vezes, mais 2 vezes, tá? Que é pra poder fazer a bata. Aí, o cropped, ele tem o cós, tá? Embaixo. Vocês vão cortar aqui espelhado. Uma vez, 2 vezes no tecido principal espelhado, tá? Não tem forro. Isso aqui você não corta no forro, tá? E, com relação à bata, né? Que eu já cortei a mais pra fazer a bata. Eu passei as medidas lá pra vocês. Por exemplo, 3 meses, 66 por 14. Vocês vão cortar um tamanho de 66 centímetros de largura por 14 de comprimento. Mas vocês podem fazer maior do que 66. Se vocês querem mais franzido, coloquem mais tecido para lateral, por exemplo, 76, aumenta mais 10 centímetros. Eu não vou fazer tão franzido assim, aqui também eu não botei. Aqui eu botei 1,5 a mais, tá? Então, eu botei 66, mas vocês podem fazer com mais tecido, é só aumentar para lateral. O comprimento vocês deixam 14, mas a lateral vocês podem aumentar. Diminuir não, senão não dá para franzir, tá? Então, aqui, ó, eu cortei o meu. Ó, esse tecido aqui tem 63, é porque tá dobrado ao meio, ou seja, ele tem 33 na frente e 33 atrás. Depois que você cortar esse 66 inteiro, você dobra ele no meio e corta aqui, ó. Porque a gente vai ter que fazer uma costura aqui na lateral pra gente depois se guiar pra prender no top, tá? Pra gente prender nas laterais, tá? Então, recapitulando aqui sobre o cropped, tem as medidas, tá? E aí, a sugestão de largura do franzido é 66, mas vocês podem colocar mais tecidos. Vocês têm que aprender a trabalhar com o gosto de vocês e aprender a pegar aí essa manha, tá? Lembrando que não pode ser menos do que 66, senão não vai franzir, tá? Vai ficar esticado, tá bom? Eu vou fazer assim, até porque não tenho mais malha, então eu vou fazer 66 mesmo, tá bom? E é tranquilo. Fica um franzidinho pra mim suficiente, tá? Primeiro nós vamos fazer o cropped. Depois eu venho aqui pra gente poder fazer a bata, tá? Então, o cropped é o seguinte, vocês vão... Aqui, ó, é a costa que eu peguei. Vocês vão deixar assim, forro, né? Forro e frente, vão costurar zigue-zague overlock aqui e vão deixar aqui aberto. Zigue-zague overlock aqui na gola, deixar aqui aberto e vão passar aqui também. A mesma coisa vocês vão fazer com o forro. Com o forro, ó, com a parte da frente e costa. Tá? Tá vendo aqui, ó? Tem 2 tecidos aqui, que é forro e tecido principal. Costura aqui com zigue-zague ou overlock, costura a gola e costura a outra cava. Essa parte de cima vocês vão deixar aberto. E a lateral aqui também, ó, essa lateral aqui também fica aberto, tá? Que depois a gente vai embutir. Então, vamos lá, eu vou passar o meu zigue-zague de overlock e volto aqui com vocês pra gente continuar. Bom, gente, já costurei aqui, ó, as costuras que eu falei pra vocês que iam fazer, e aqui em cima ficou aberto, tá? E aqui nas laterais também. A barra, tá vendo? O cós do top, ó, eu costurei uma lateral
e a outra lateral, nos dois, assim, tá? E aí a gente ficou, ó, com um cós assim grandão, tá? Que aí a gente vai prender embaixo do top. Uma coisa, se vocês forem fazer a bata, vocês vão fazer tudo isso aqui que eu tô fazendo no top, menos aplicar o cós, porque aí no caso vai entrar a sainha, não vai entrar isso aqui, tá? Então, pra quem for fazer a bata também, já faz essa etapa aqui toda e não aplica o cós, passa pra parte da sainha, né, que é uma batinha, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu pegar uma pinça. Aí vocês vão fazer o quê? Ó, eu tenho uma pinça aqui, eu vou pegar e vou virar uma das partes que eu costurei todinha pro lado direito, ó. Tanto faz como ser frente, como ser costa. Vocês virem assim, ó, pro lado direito. Ó. E a outra parte vocês vão deixar do lado avesso mesmo, tá? Ó. Aí vocês podem usar aqui, ó, um pincelzinho pra ajudar a desvirar, porque como é uma peça pequena, né? Ó, virei aqui e já virei esse lado de cá também. E aí, o que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão pegar, ó, essa aqui que eu virei do lado direito, tá? E vão enfiar aqui, ó, dentro da que tá desvirada, ó. Aí aqui que você virou pro lado direito, se você estiver fazendo com tecido de duas cores, você tem que se ligar que a parte do principal tem que bater com a parte do principal da frente e das costas. E o forro com forro, tá? Quando você for desvirar aqui a peça. Quando você for, aliás, passar essa peça aqui por dentro, ó. Eu enfiei aqui essa pinçazinha aqui pra me ajudar. Vou pegar essa parte aqui, vou segurar aqui com a pinça, ó. Seguro e puxo ela pra cá, pra dentro. Ó, bem retinho. E aí eu vou, ó, unir essas costuras laterais, tá? Aqui eu vou prender com um alfinete. Peraí. Ó, aqui eu vou botar um alfinete só pra ela não sair do lugar. Ó, e já vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, vou fazer nesse outro ombrinho aqui, ó. Vou enfiar minha pinça aqui. Eu tô enfiando uma pinça, pode ser até aquelas pinçazinhas de tirar sobrancelha, tá, gente? Essa aqui é a minha pinça da overlock. Ó, seguro assim, ó, e vou puxar. Aí você puxa com cuidado pra ele não desvirar lá dentro, ó, tá vendo? Aí vocês vão posicionar ele aqui certinho, rente aqui, ó, e esticar pra bater as costuras com costura, ó. Tá vendo? Tá? E aqui, ó, por exemplo, deixa eu explicar de novo aqui. Vamos supor que aqui seja a parte do forro. Se essa parte aqui for o forro que vocês estiverem fazendo tecido liso. Se for o mesmo tecido, não se preocupa com isso. Se vocês estiverem fazendo com tecido de duas cores, um estampado para fora e um liso para ser o forro. O forro, aqui tem que ser forro, ó. Essa parte aqui tem que ser forro e aqui também, para casar certinho, tá? Se for igual o meu assim, não precisa. Eu prefiro fazer assim, tá? Pra não esquentar muito minha cabeça. É pouco tecido, então não gasta muito. Tranquilamente dá pra você fazer assim. Ó. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura overlock ou zigue-zague aqui. Overlock ou zigue-zague aqui em cima, tá? Pra prender essas alças aqui por dentro. Então, vou lá passar aqui as minhas costuras e volto com vocês. Ó, já passei aqui a minha costura, tá? E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai virar pro lado certo, tá? Ó, desvira a peça. E aí, ficou presinho assim, tá? Ó, tirar esse tira a rebarba de tecido. E eu tô com a peça dessa forma assim. Vocês têm que terminar com a peça dessa maneira, tá? Que agora nós vamos embutir aqui, ó, e fechar essa palazinha. Como nós vamos fazer, ó, tá? Assim, pega uma lateral, abre. Aí, vocês peguem a outra lateral e coloca uma contra a outra, ó, assim. Ó, e vão passar a costura aqui, tá? Reta overlock aqui. E vão fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Abre a lateral, abre a outra lateral, botem junto, frente com frente, assim, ó. Uma contra a outra, ó. E vão passar a costura. Vou fazer lá e volto com vocês. Ó, costurei aqui as minhas duas laterais e aí a gente termina o cropped assim, ó.
Ele ficou com essa costura aqui do lado embutida. E aí nós vamos só aplicar o cós. O cós, gente, a aplicação é igualzinho à barra que a gente fez do shortinho, tá? A gente uniu, só que a do shortinho, é uma perninha e outra perninha. Aqui o cós é único, tá? Vocês vão dobrar ao meio, igual a gente fez do shortinho. Não precisa ir pra máquina agora, porque é a mesma coisa. Vocês vão colocar aqui, ó, no caso, frente com frente, né? Tecido principal com tecido principal, ó. E vão esticando e passando o cós todo na lateral, igual a gente fez na barra do shortinho, tá? Eu vou aplicar lá o meu e volto com vocês. Ó, apliquei aqui a minha barra do top, igualzinho aplica a do shortinho. Sendo que a lateral aqui, ó, as laterais tem que casar com cada lateral, tá? Então, quando você prender lá na máquina aqui, tá? Vocês vão prender aqui, segura a outra parte lá com a mão e vai passando. E essa lateral tem que casar com essa, tá? Pra ficar as duas laterais bem bonitinhas. Aí, a gente termina com o cropped assim, tá? Ó, com a barrinha, a alcinha bem bonitinha, tá? Aqui a parte das costas, ó, que ela é mais cavadinha, ó. E aí a gente tá com o top pronto. Esse aqui é o top cropped, tá? E aí, nós vamos agora... Gente, desculpa que tá balançando um pouquinho aqui, que eu estou sem tripé, tá? Aí, nós vamos pegar e vamos fazer toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte de cima sem a barra. E vamos só aplicar o saiote aqui, tá? Aqui embaixo. Ao invés de a gente aplicar essa barrinha, nós vamos aplicar a sainha que a gente cortou, tá? Então, eu vou trazer o cropped já aqui nessa fase aqui pra gente fazer a barra da bata. Ó, já fiz aqui o cropped que eu vou aplicar a batinha. E o que eu fiz? Aqui embaixo eu passei uma costurazinha só pra prender o forro no tecido, tá? E aí vocês façam uma costurinha reta bem na beiradinha, só pra poder, na hora que vocês forem aplicar a sainha aqui, não ficar escorregando aqui, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a saia, passar, ó... Vocês vão passar duas costuras, uma costura aqui nessa lateral e uma costura nessa lateral aqui, tá? Passou essas costuras, vocês vão fazer a bainha do cropped, bainha virada 2 vezes na máquina reta. Vão franzir aqui, ó, a outra parte vocês vão franzir, eu vou franzir com lastex e vocês vão aplicar aqui em cima, tá? Aí vocês podem franzir com elástico comum ou franzir a mão, aí fica a critério de vocês, tá? Mas quando vocês forem prender esse tecido nesse aqui, vocês têm que usar o ponto zigue-zague ou overlock, porque tem que ter elasticidade para isso aqui, tá? Então, eu vou botar o meu lastex aqui e vou fazer a minha barra, que eu já fiz as duas costuras lateral. E aí, eu volto com vocês. Ó, gente, já fiz aqui, já fiz o meu franzido. Aí, vocês vão fazer o quê, ó? Aqui é o direito. Vocês vão... Fez a sainha, vocês vão virar ela do lado avesso, ó. E vão vestir a sainha aqui, ó, pra ficar direito com direito. Botem a sainha aqui por dentro, pega a lateral, ó, e vai unir aqui lateral do top com a lateral da sainha, tá? Aí vocês prendam assim com alfinete. Vem aqui pra outra lateral, ó. Igual quando a gente vai prender saia de vestido, normal, mesmo jeito, tá, gente? Ó. Tá vendo? Eu vesti aqui, ó. Aí vocês pega aqui, ó. Estica assim. E pega e vai prendendo aqui, distribuindo esse tecido. Tá? Ó. Não tem necessidade de marcar meio nem nada, porque aqui a gente tá usando pouco tecido pra franzir. Não tá fazendo aquele saiotão cheio de franzido, tá? E o top também, por ser um top em malha, ele já é menorzinho, né? Pra esticar no corpinho do bebê. Ó. Lembrando, gente, que quem for franzir sem lastex, franzir com linha mesmo, comum, depois que vocês costurarem isso aqui, vocês têm que tirar a linha que vocês usaram pra franzir, tá? Porque se você usou o ponto reto pra franzir, não pode ficar aqui, porque senão ele não vai esticar, tá? Vocês têm que passar aqui o overlock e o zigue-zague e depois remover, tá? A linha que vocês usaram pra franzir, ó. E agora eu vou passar aqui, ó, overlock a toda a volta aqui, todinha, tá? Pra finalizar. No caso, o overlock, ou quem estiver usando o zigue-zague, vai usar o zigue-zague,
tá? Vou fazer o meu e volto aqui com vocês. Ó, já costurei aqui toda a minha sainha, tá vendo? Aí, por exemplo, você costurou aqui. Aí, você franziu a saia com linha comum lá na máquina reta, né? Depois vocês vêm aqui e arrancam aquela linha que vocês usaram pra franzir, pra ficar só o ponto elástico do zigue-zague ou do overlock, tá? O zigue-zague, não sei se vocês sabem, mas ele é chamado de ponto elástico também, tá? Ó, e aí nós ficamos com a batinha pronta assim, tá? Ó, aí ficou a nossa batinha. Aqui vocês não vão rebater costura, tá, gente? Não pode rebater costura, porque senão vocês não conseguem ter essa elasticidade. Tem que ter pra ajustar no corpinho do bebê, tá? E aqui ficou pronto a nossa batinha, né? Essa aqui é a batinha, ó. A bata, aqui ficou o nosso cropped. E o nosso shortinho. Aqui está o nosso shortinho, fui pegar ali na máquina, ó. Tá? E aí, é isso, vocês podem fazer tanto o conjunto só de short com cropped, ou fazer o conjuntinho, né? Que é batinha, ó, com o shortinho. Tá? E essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma aula dinâmica, é uma aula fácil, assim, quem já tá comigo já há muito tempo, já acompanha meu trabalho, já sabe a forma que eu faço franzido, a forma que eu uso lastex, né, pra tudo que eu posso. E espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, quem tiver lá no grupo de alunas pode me chamar que eu tiro dúvidas, tá? A modelagem vai chegar por e-mail para quem comprou. E quem deseja adquirir a modelagem desta aula, é só clicar no link abaixo e falar comigo que eu faço, vocês podem fazer a aquisição de toda a modelagem, tá? Que vai de 3 meses a 3 anos. Então é isso, obrigada, gente, até o próximo vídeo, uma próxima aula, tá? Tchau, tchau!